E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tá? Minha Bíblia era mais. Mas eu ia chegar lá em Mateus. Tá certo, vamos lá. Eu estava tão empolgado. É Marcos, tá? Marcos 9:19. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Tem muita gente aqui dizendo isso aqui. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Aleluia. Ele disse com lágrimas: ajuda-me. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Foi irmão, como é que ele crê e pede ajuda na falta de fé? Me explica isso. Ei, glórias a Deus. Como é que você crê e pede ajuda? Porque ele nos falou: olha, se tu podes. Glória. Jesus falou: como é que é? Se eu posso todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Ai, amado.
ajuda-me na minha falta de fé, Jesus. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem. Aleluia. E nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando o menino, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhe dizia: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogar. Espírito Santo, fala conosco aqui hoje à noite. Ajuda-nos. Vem nesse lugar com poder e glória. Fala conosco, continua agindo as águas, agitando as águas no mover do teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Não era isso que ia falar hoje à noite, mas eu recebi esse texto na parte da tarde, da parte do irmão. Deus colocou no coração dele e falou: meu Deus, que palavra gloriosa. Eu estava dirigindo o carro quando eu recebi essa mensagem. O Espírito Santo falou comigo muito profundamente. Eu falava: obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Porque tem muita gente que às vezes nós estamos crendo e pedindo ajuda na nossa incredulidade. Glória a Deus. E Deus quer ajudar, sim, meu irmão, na tua incredulidade. A oração sincera, Deus responde. Glória a Deus. No contexto dessa passagem, Jesus desce do monte da transfiguração, onde ali ele revela a sua glória e encontra um cenário de confusão e incredulidade, fracasso espiritual. Enquanto no monte havia glória, no vale havia guerra. Você tem que decidir se vive no monte ou vive no vale. Se você quiser viver no monte, vai ter glória. Mas se só quiser viver no vale, vai ter guerra. Você precisa subir no monte e ver a glória de Deus. Ver a glória, creio, ajuda-me na minha incredulidade, Jesus. Você precisa pedir ajuda, como este homem pediu para o seu filho. É muito perigoso. Depois que tivermos experiências profundas, muitas vezes vamos enfrentar batalhas intensas. E a igreja é um tempo de viver o novo de Deus para nós, mas tenha fé e tenha cuidado, porque você vai viver, nós vamos viver batalhas intensas. É um tempo de ficar firme e falar: Senhor, ajuda-me nessa minha pequena fé. Não banquinho de orgulhoso que está tudo bem, viva hoje, a cada manhã, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a tua vida e colocando a tua vida no altar dia a dia,
vez, mas agora estavam fracassando. Muitas vezes o problema não é a ausência de chamado, você tem o chamado, mas o seu problema é a ausência de profundidade. Me ajuda, Jesus. Ausência de profundidade na palavra, ausência de profundidade na oração, ausência de profundidade na irmandade, no perdão. Você é raso. Você precisa manter o seu foco em Jesus. Ele tem um propósito na sua vida. Desculpa, irmãos. Desculpa, não, irmão. Vai, recebe aí. Aleluia. Aleluia. Oferta como quiser. Julgue para a palavra como quiser. Aleluia. Mas precisa alcançar alguém aqui nessa noite. Toda a fé que move o céu nasce na total dependência de Deus. Eu vou repetir: toda a fé que move o céu nasce na total dependência de Deus. Você não depende da sua mão, você não depende do seu braço, você não depende da sua inteligência. Ei, irmão, acorda, para com isso, vai para o altar. Nós estamos vivendo numa geração incrédula no meio do poder de Deus. O poder de Deus está aqui, mas existe uma geração incrédula. Tem gente que só crê quando sente. Esse irmão aqui não está sentindo nada, ele está com um pouquinho de fé pedindo ajuda para Jesus. Ele foi sincero e falou: Jesus, então me ajuda nessa pequena fé. Me ajuda. Quando você tomar uma posição de homem e mulher de Deus, Deus vai fazer e vai revelar. Uma geração incrédula no meio do poder. Jesus falava: ó geração incrédula. Muitas vezes a repreensão é coletiva, mas sempre o foco vai estar naquele discípulo. Você é discípulo, Deus está chamando a atenção de você hoje à noite. Como que eu acho que você é um discípulo? Você tem um chamado, querido. Você tem autoridade. Você tem algum tipo de experiência. Algum histórico de milagres. Os discípulos tinham isso. Eles tinham chamado, eles tinham autoridade, experiência, histórico de milagres, mas falharam. Deixa eu te dizer uma coisa: a unção de domingo passado já passou. O fogo e glória de domingo, sábado passado, qualquer campanha aqui já passou. Não é porque você já viveu milagres que está imune à incredulidade. Todo dia Satanás e os seus demônios vêm com uma seta nova para te atacar. Vai pegar nos seus medos, naquela falha que está escondida lá, que você nunca revelou a Deus. Mas Ele sabe que está lá. Ele está sempre te atacando no mesmo erro. Está indo sempre no mesmo erro, no mesmo pensamento. Glória. Aleluia. Escute uma coisa: a incredulidade não é a ausência de Deus. Deus está aí, mas muitas vezes a incredulidade é a ausência da sua confiança nele. Você não confia totalmente nele. Glória. Não adianta ter muito conhecimento, muito culto, muito tempo de Bíblia, muito tempo de oração, se você não confia nele. É muito evento, muito culto, muito conhecimento, muita oração, mas às vezes pouca dependência. Quem está me entendendo diz amém. Quando nós vemos a história do menino, estava no vale da aflição, convulsionando, espumando,
O pai disse: é lançado no fogo, na água. O demônio brinca com ele para lá e para cá. O pai carrega a dor desde a infância do filho, o sofrimento. Mas o pai tinha fé. Você está me entendendo, meu irmão? O pai tinha fé, mas carregava a dor, a dependência, desde a infância. Talvez algumas batalhas podem ser vencidas hoje, devem ser vencidas hoje. Batalhas antigas do seu coração. Talvez o tempo de libertação da tua vida completa é aqui hoje. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Problemas crônicos. Talvez ataques que são sempre recorrentes à mesma situação, você está caindo. Deus está falando conosco aqui. E o Pai vai dizer ao Senhor Jesus: se podes fazer alguma coisa. Aleluia, Jesus. Se podes fazer alguma coisa. Essa frase me pegou. Quantas vezes você está orando assim? É uma frase meio com fé misturada com incredulidade. Essa frase revela fé misturada com dúvida. A frase revela uma fé misturada com dúvida. Se tu podes, se tu podes, Senhor. Não vai querer mais. Aí Jesus vem e faz uma pergunta que muda tudo. Se podes, como é que é? Ei, Marcelo, se podes, como é que é? Sim, será se podes? Aleluia, Jesus. Glória. Será que vocês não conhecem o Deus que temos? Se podes. Aleluia. Aleluia. Será que podemos ainda crescer? Será que saímos desse vale com essa igreja? Será que vai para frente? Se podes. Será? Glória. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo é possível Glória. ao que crê. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Jesus pega, sabe, Marcelo? Pega para ele a bola, a batata quente e joga para ele. Jesus devolve a pergunta para ele. Aleluia. Jesus está pegando a batata quente hoje, irmão, está devolvendo para você. Aleluia, Jesus. Jesus devolve a responsabilidade da conversa. Como é que é? Se podes. Aleluia. Diga assim comigo: o problema não é se Deus pode. O problema é eu creio. Entendeu? Está entendendo? Como o assunto é mais profundo. O problema é você crê. Jesus devolve a pergunta para você nessa noite. O problema é você crê o suficiente que Deus pode mudar a tua futuro, a tua história, o que está acontecendo? Escute, a questão nunca foi o tamanho da fé. Nunca. Mas a questão é o lugar onde ela está depositada. Aonde a tua fé nessa noite está depositada, querido? No que você vê, no que você sente,
não entendes o que é fé. Nunca foi o tamanho da sua fé. Nunca. Senão a gente ia se engrandecer, Marcelo. Minha fé é maior que a do Marcelo. Tem a fé maior do mundo que todo mundo. Nunca foi. Aí no verso 24, quando Jesus devolve a batata quente para aquele homem, ele cai em si. E aí sim, agora ele fala a oração mais sincera da Bíblia. Ele fala com toda a sinceridade diante de um Deus vivo. Aleluia! Ele vai dizer assim: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ah, irmãos, você já se viu assim? Ele falou isso imediatamente, sem nenhuma performance espiritual, sem fingimento, sem nenhuma palavra de teologia elaborada. Ele foi sincero. Eu creio. É como você diz assim: eu creio, Jesus, mas eu estou com medo. Eu creio em Jesus, mas eu estou cansado. Jesus, eu creio, mas eu estou ansioso. Ei, Jesus, eu creio, mas eu estou ansioso. Eu quero ver a resposta. Sabe o que é poderoso? Jesus não rejeita, ele não rejeitou a fé imperfeita. Não. Você está me ouvindo? Você entendeu o que eu falei? Jesus ele não rejeita a fé imperfeita. E existe um princípio poderoso. A palavra fala que a fé deve ser como o grão de mostarda, não de o tamanho de um grão. Uma pequena fé cercada de medo é suficiente para Jesus. Amém? Porque a questão nunca foi o tamanho da sua fé e da minha. A questão é a qualidade e a direção da sua fé. É a direção dela. Quando isso é acertado no coração daquele homem, porque ali Jesus não só tratou a cura do filho, mas também a cura daquele homem. Quem está comigo? Não deu nem glória a Deus. Jesus agora vai repreender o espírito imundo. Jesus ordena, o espírito sai. Mas mesmo assim o menino parece morto. Mas Jesus o levanta pela mão. Quem pegou isso aí? Vou te falar a revelação disso. A gente vive muito isso. Às vezes antes da bênção vir completa, às vezes antes da ressurreição completa, parece que tudo piora. Ei, hein? Parece que a igreja está tudo indo bem. Parece que nós vamos melhorar agora, está estourando, está todo mundo bem. Daqui a pouco, piorou todo mundo.
Antes da restauração completa, às vezes parece que piorou. Antes do milagre visível, há um abalo no final. Mas quando Jesus toca, sinta o toque dele aí na sua vida. Jesus, pela fé. Quando Jesus toca você, Ele está tocando naquele problema que você trouxe para cá hoje, naquele problema mal resolvido que você tem. Jesus está tocando hoje. Ele te toca hoje. Essa enfermidade Ele te toca hoje. Quando Jesus toca, a morte sai, a morte perde o argumento. E os discípulos, depois disso tudo, ficaram perguntando: por que não conseguimos expulsar o tal daquele demônio? Jesus vai dizer: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nem toda batalha é igual. Vou repetir: nem toda batalha é igual. Nem todo o nível de oposição que você vai enfrentar, meu irmão, é o mesmo. Quem está me entendendo? Precisa subir o nível. Fala para o Senhor que está do seu lado aí: você precisa subir o nível. Algumas guerras exigem intimidade, consagração, profundidade, vida secreta com Deus. Como é que queremos ser uma igreja vencedora se não fazemos nenhum desses itens? Se está em falha alguma coisa, vou repetir: intimidade, consagração, profundidade, vida secreta com Deus. É você que tem que se acertar no seu quarto de escuta, no seu quarto de oração, o seu momento com Deus, momento de jejum, momento de palavra, momento de oração. Você precisa cuidar de si mesmo, porque Jesus nessa noite está devolvendo a batata quente para você. Ei, igreja acorda. Se podes, tudo é possível ao que crê. Nós queremos ter uma autoridade no público. Essa autoridade deve crescer no teu secreto. Tenha um secreto com Deus a partir de hoje em diante. Você está tendo isso? Só uma dica: a autoridade pública nasce no secreto. O nível do seu êxito espiritual está ligado à profundidade do seu relacionamento com Cristo. Amém? Nós precisamos nos relacionar com Cristo. Se você já está fazendo isso, meu irmão, eu te abençoo. Segue e vai mais profundo. Se você não está fazendo isso, meu irmão, eu te incentivo. O Espírito Santo te incentiva nessa noite. Faça agora adiante. Comece o teu secreto com o Senhor. Fale com Ele. Fala: ei, Jesus, eu estou aqui. Eu não quero ouvir só o ponto dos outros, mas eu quero viver uma experiência contigo. Não sei se isso está alcançando alguém, mas tem um relacionamento com Cristo. Porque, irmãos, toda expectativa errada bloqueia a revelação de Deus. Uma expectativa errada bloqueia a tua bênção, bloqueia a tua provisão, bloqueia teu pensamento, bloqueia a tua fé, bloqueia toda a sua vida. Jesus, ele anuncia a sua morte. Aí os discípulos abençoados não entendem
tem medo de perguntar. Está entendendo? Então você não pode vir aqui só assistir 3 vezes por semana no dia de culto e não saber o que está acontecendo no mundo espiritual. É a igreja do Senhor Jesus, acorde. Acorda, igreja. Você é o guerreiro do Senhor Jesus. Estou ficando até rouco. Aleluia. Vou parar. Porque muitas vezes você crê que Deus tem que falar na hora que você quer, tem que agir na hora que você quer, tem que dizer na hora que tudo determina, tem que agir na hora que você precisa e você quer. Nós não entendemos o mundo espiritual ainda. A Bíblia fala que Deus fala: eu que sei o pensamento que tenho por vós, pensamentos de paz, diz o Senhor. Eles não entenderam porque Jesus revelou a sua morte, porque eles estavam ainda crendo no Messias político, no libertador terreno, terendo um reino confortável. Aí entra a cruz no meio. Jesus tinha que morrer, ele veio para morrer numa cruz. Aí os discípulos que viram aquele todo cheio de milagres, poder de Deus, vida com Deus, travam nessa hora. Expectativas erradas bloqueiam revelações. Se você está aguçando o seu ouvido, sobre os seus olhos, irmão, quando você for orar, não faça aquela oração meia boca, não. Começa a orar direito, igreja. Começa a orar com propósito. Você pede perdão avulso. Começa a orar com objetivo. Senhor, me perdoa pelo que eu orei hoje que não te agradou. Senhor, me perdoa pelo que eu falei hoje que não te agradou. Senhor, perdoa pelo que eu cheirei hoje que não te agradou. Senhor, perdoa pelo que eu toquei hoje que não foi do teu agrado, foi errado. Senhor, me perdoa porque eu andei para um lugar que não era para andar, que eu te desagradei, me perdoa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por que eu falo isso tudo? Porque tem muita coisa que está exatamente acontecendo agora. Queremos a glória sem processo, milagres sem dor, e muitas vezes ressurreição sem cruz. E se Deus quiser manifestar a glória dele através de um sofrimento, você vai aguentar a onda? É forte isso aqui que eu estou falando. Se ele quiser manifestar a glória dele através de uma enfermidade, de uma crise, de um vale, você está pronto para passar? Nós endurecemos o coração. Por quê? Porque muitas vezes nós temos deixado o medo vencer e perdemos a nossa identidade como filhos. Declarar sobre a sua vida, que você saiba quem você é, e você não mais será enganado. Eu quero declarar que a sua identidade não é definida pela crise que você está vivendo, é definida pela cruz de Cristo e pela sua ressurreição. Eu quero declarar sobre nós. Sabe, irmãos, muitas vezes Jesus está a um pedido de distância de você. Como Jesus ouviu aquele homem. Desde o Pentecostes,
O Espírito Santo está disponível. Quem sabia disso? Às vezes tem crente que não sabe disso e está sofrendo. Está sofrendo uma vida cristã medíocre, porque o Espírito Santo está disponível e você não bebe dele, você não come dele. O Espírito Santo foi derramado, e o mesmo Espírito que habitou naquele menino de agora em diante habita em mim e em você. Quando ele foi curado, muitas vezes não é por força, e nem vai ser por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Amém, queridos? É pelo Espírito de Deus. Eu quero que você fique de pé, não fala mais nada. Eu quero orar por você. Pessoas aqui aprisionadas, falando sempre: se tu quiseres, tu podes. O Espírito Santo falou com você: feche os seus olhos. Gostaria de orar com você com muito respeito. Onde está a sua fé, querido? Aonde está a sua fé? E crente, aonde que está a sua fé? Eu quero que você ore comigo, por favor. Diga assim comigo: eu creio. Eu creio. Mas ajuda-me na minha incredulidade. Tem muita gente precisando orar assim. E eu quero orar por você agora. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu oro nessa noite, pelo nome precioso de Jesus. Eu dou toda a autoridade que é dada nessa noite para repreender e orar. Eu oro por libertação. Eu oro por restauração. Eu oro por cura agora. Eu oro por renovação da fé. E eu declaro em nome de Jesus que toda a incredulidade cai por terra agora. Todo o medo perde a força agora. Toda expectativa errada é quebrada agora. Pelo nome glorioso e poderoso de Jesus. Eu quero declarar que essas mãos colocadas no peito não são as suas mãos, mas é a mão do Senhor Jesus agora, curando e libertando a sua vida agora, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja restaurado, seja liberto. Se creres, eu sei que o Senhor pode, meu Deus, e em teu nome eu oro. Toda fé pequena em Deus é grande o suficiente. Toda autoridade pública vai nascer lá no teu secreto. Jesus não rejeita a imperfeição, mas Jesus rejeita o teu conformismo nessa noite. Não seja mais conformado como você está. Existe sempre mais. Eu quero declarar em nome de Jesus que, como aquele menino foi levantado, você é levantado hoje pelas mãos do Senhor agora. O teu ministério, aquilo que foi enterrado, em nome de Jesus é levantado agora. Jesus, pega na mão desse povo, Senhor, e levanta eles.
pode dar um abraço a alguém que está mais perto de você. E eu declaro: receba o abraço do Senhor Jesus aí. Seja curado. Seja livre. Freedom. Livre. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Queridos, nós não temos que ofertar ainda hoje.